metropolitana, eles conseguem acessar os serviços de saúde aqui no município do Rio de Janeiro. Só que isso tem um impacto financeiro, né? Porque já que agora é o município do Rio que está prestando esse serviço e não mais o município de origem do usuário, isso aí é pactuado via PPI, vai ao Ministério da Saúde e aquele dinheiro que era repassado para o município de origem desse usuário passa a ser direcionado para o município do Rio de Janeiro, já que efetivamente o usuário vai ser atendido, né, o serviço está sendo prestado aqui no município do Rio de Janeiro. Então tem esse impacto financeiro. Bom, a central de regulação são 3, né, como a Thalita já falou. A central de regulação ambulatorial, de internação e a parte da emergência, que é o SAMU. O nosso trabalho se debruça mais sobre essa parte ambulatorial do CIGEG, que na época a gente identificou que o problema maior era ali na parte ambulatorial. Bom, as vantagens ou ferramentas do CIGEG, né? O CIGEG ele gera o boletim de produção ambulatorial, ele permite a apropriação da oferta dos serviços, ele está interligado ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o CNES, e a tabela unificada do SUS, que é o SIGTAP. E ele também confere transparência na disponibilização de cotas pactuadas na PPI. Então, no caso ali da interligação entre os sistemas, né, o CIGEG está linkado ao CNES e ao SIGTAP. Né? Então, o que acontece? Para que um determinado leito de um hospital ele seja regulado via CIGEG, é preciso antes que esse leito esteja habilitado no CNES. Né? Se o leito não estiver habilitado, esse leito ele não vai ser regulado via CIGEG. Ele vai ser, o leito ele vai ser ocupado, mas não via meio oficial que é o CIGEG. Né? O CIGEG ele também gera o boletim de produção ambulatorial, né, que nada mais é do que as solicitações são feitas pelas unidades básicas, né, ao atendimento pelas unidades executantes, e esse atendimento gera uma produção ambulatorial dessas unidades. Bom, em 2012, a gente fez uma parceria muito boa lá com a Central de Regulação. Né? A gente praticamente acampou uma semana lá na Central de Regulação, para conhecer o sistema, né? Saber as suas configurações, as suas ferramentas, e foi possível obter vasto material junto à Central de Regulação em 2012. Né? Então, o que nós identificamos? Havia lá na tela do médico regulador 157.214 consultas, né, solicitadas pelas unidades básicas e pelas policlínicas pendentes de regulação. Né? E isso em abril de 2012. Essa tela aí é de abril de 2012. E a gente pode observar que as solicitações mais antigas são de outubro de 2009. Então, os pacientes já estavam aguardando 2 anos e meio o agendamento dessas solicitações. Né? Isso aí gera um problema, porque você imagina, para a unidade básica de saúde que está solicitando, né, e que não tem a sua demanda atendida. Né? O usuário vai cobrar da unidade básica. Ele não vai cobrar da central de regulação, porque ele não tem acesso à central de regulação. Então, isso aí gera um problema para o usuário, na percepção do usuário, que a unidade não está atendendo como deveria. Mas esse problema não é um problema da unidade básica, né? É um problema estrutural, né? Envolvendo a regulação. Em 2012, a regulação era centralizada e efetuada por 12 médicos reguladores na central de regulação, que atendiam as demandas das 185 unidades de atenção primária. Em 2013, houve a descentralização da regulação. As 200 unidades de atenção primária e as 9 policlínicas também passaram a regular suas próprias demandas,
aumentando para cerca de 230 médicos reguladores. Então, o que acontecia antes, em 2012? As unidades básicas encaminhavam, né, as solicitações e só a central de regulação, os 12 médicos, tinham que dar conta dessa demanda enorme, né? E isso aí gerou um problema muito grande, porque os médicos reguladores, eles não conseguiam nem utilizar a oferta que eles tinham disponível, porque eles não conseguiam dar conta, né? A oferta em 2012 era em torno de 100 mil consultas e exames por mês, né? Então, imagina, 12 médicos reguladores, né, para dar conta dessa oferta que ele tem e que ele precisa, né, colocar à disposição, precisa agendar para aquelas solicitações todas que eles têm, né? E aí gerou um problema grave, o que, na verdade, assim, seria um pouco óbvio, né? Será que 12 pessoas vão conseguir, né, dar conta de uma demanda de quase 100 mil solicitações? É bastante complicado, né? Então, por isso, em 2013, houve essa descentralização. Então, cada unidade básica de saúde, ela tem o núcleo interno de regulação. Então, ela solicita, mas ela também regula. Regula a partir da disponibilidade da oferta que existe no CIGEG. Pode passar. Bom, em 16 de abril de 2012, a consulta em oftalmologia sempre foi um problema crítico de atendimento aqui no município, né? E em 16 de abril de 2012, segundo a tela do sistema, do CIGEG, havia 24.972 solicitações aguardando agendamento na tela do regulador, né? Não, volta. Então, vocês podem perceber aqui que o CIGEG ele permite a classificação de risco, né? As bolinhas ali, amarela, azul e vermelha, elas servem para indicar a prioridade de atendimento do paciente, né? Então, em tese, as bolinhas amarela e vermelha, elas devem ter prioridade de atendimento por parte do médico regulador, né? Então, a gente vê ali que em abril de 2012, né, havia consultas antigas já de 1 ano, quer dizer, as pessoas aguardando 1 ano por uma consulta em oftalmologia. Eu botei a setinha verde ali no seu desidério, porque a gente vai comentar depois sobre ele. Então, o que a gente identificou no sistema? Vários usuários aguardando o agendamento da consulta desde abril de 2011, apesar da prioridade de atendimento informada pelas unidades solicitantes. Portanto, 1 ano de espera da consulta. Bom, essa tela aí, ela serve para demonstrar a fila de espera nas consultas em oftalmologia, né? É difícil, é impossível ver, mas são 833 páginas, né, de registros de solicitação de consultas em oftalmologia, aguardando o agendamento pelo médico regulador na época, em abril de 2012. Né? Então, cada página dessa contém 30 registros de solicitação de consultas e exames, né? Então, gerou essa fila aí de 24 mil consultas aguardando agendamento. Bom, a gente tem o detalhamento aí da solicitação feita pela Policlínica Rodolfo Rocco, na P32, né? Então, os dados do paciente, ali o seu desidério, ele nasceu em junho de 1940, né? Ele tem 72 anos, e ele está aguardando há 1 ano essa consulta em oftalmologia, né? A data da solicitação em abril de 2011, a classificação de risco ali em amarelo, que indica urgência de atendimento, e ali no laudo técnico justificativa do procedimento, a unidade de saúde, quando está solicitando, o CIGEG, o sistema, permite que a unidade direcione esse pedido para a regulação ou para a fila de espera. A regulação, essas solicitações, né, direcionadas para a regulação, essa regulação manual do médico regulador, né? Então, o médico regulador, ele vê lá na tela dele aquela solicitação, ele abre a solicitação, vê
a descrição, né, se é compatível, se é pertinente, e aí promove o agendamento. No caso da fila de espera, o sistema automaticamente promove o agendamento, né, baseado em critérios constantes na configuração do CIGEG. Então, ele vai levar em conta, lógico, a cronologia, né, os pedidos mais antigos, o CIGEG vai fazer o agendamento, e também de acordo com a configuração de localidade da unidade. Então, na hora de promover o agendamento, o sistema ele vai verificar qual é a unidade solicitante e vai procurar agendar, vai procurar uma unidade executante mais próxima possível daquela unidade solicitante, para poder, inclusive, facilitar a vida do paciente na sua locomoção, né? Então, a idade do usuário reforça a prioridade de atendimento, além da classificação de risco em amarelo, né? Então, se a situação já era, né, 1 ano aguardando e a unidade já tinha sinalizado, né, a prioridade em urgência, a idade do paciente de 72 anos ainda torna ainda mais urgente esse agendamento. Quando a gente, antes de começar a auditoria, em 2012, a gente tinha uma percepção que a oferta era muito menor do que a demanda, né? Em função das reclamações, né, a gente faz as visitas técnicas, né, já há algum tempo, e aí as unidades de atenção primária reclamam muito, né, dessa dificuldade de conseguir agendar consultas e exames ambulatoriais via CIGEG, né? Então, assim, as unidades, elas têm a percepção de que a demanda é pequena, a oferta é muito grande, e aí gera essa fila de espera, e que, por consequência, gera uma demora no agendamento desses procedimentos, né? Só que essa percepção, ela foi modificada em função do que nós identificamos no CIGEG, né? Nós passamos... O CIGEG é o coração da central de regulação, né? Então, o CIGEG, ele consolida tudo, né? Então, se a PPI tem que constar no CIGEG, né? Quando um prestador privado disponibiliza a oferta, isso aí tem que estar no CIGEG, tudo tem que estar no CIGEG. O CIGEG é o braço operacional da central de regulação. Então, em função disso, a gente se debruçou no sistema, né, para conhecer e ver o que estava acontecendo internamente ali por dentro do sistema e por dentro da central de regulação. Bom, então, o que acontece, né? A gente percebeu que, na verdade, não havia um problema de demanda reprimida ou falta de oferta, ou demanda maior do que a oferta. Na verdade, o problema era de gerenciamento da oferta, né? Porque o que acontece? E a prova disso é exatamente essa tela, né? Eu não sei se dá para ver, eu estiquei o máximo, ampliei o máximo, mas não sei se dá para ver muito bem. O que acontece? Em 16 de abril de 2012, o CIGEG disponibilizava para a central de regulação essa oferta de vagas, né? Então, as setas verdes, né, elas querem dizer o seguinte: entre 16 de abril e 18 de abril, simplesmente 40 consultas de oftalmologia foram desperdiçadas. Por quê? Porque o médico regulador não agendou a oferta que ele tinha disponível, né, em função desse volume que ele tinha para poder agendar, né? Então, assim, as vagas estão lá. Se o regulador não aproveitar, né, essa oferta é desperdiçada e a fila continua crescendo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, na época, as pessoas que nos apoiaram lá na central de regulação, elas mostraram isso para a gente. Tá vendo? Quer ver como é que é fácil? Aí ia lá, no caso, tem o detalhamento da solicitação, né, do procedimento, aí aquela tela do seu desidério. No final da tela, você continuava o processo de agendamento. Caía nessa tela, né? E caía nessa tela que demonstra
o rol de todas as unidades executantes, né, a oferta disponível, dias e horários. Né? Então, como a gente fez essa consulta em 16 de abril de 2012, né, toda essa oferta entre 16, né, de abril e 18 de abril, fatalmente foram perdidas, né, porque não tem mais condições de agendar, né, e de mandar essa informação para a unidade básica perceber, né, que a central de regulação agendou e avisar ao usuário. Né, e muitas vezes essa comunicação é só indo lá na casa do usuário. Então, não havia tempo hábil para fazer o agendamento e avisar o usuário para que ele pudesse comparecer à unidade executante para realizar o procedimento. Né? Então, assim, e muitas outras consultas de oftalmologia foram perdidas também depois desses 3 dias, né? Porque a central de regulação e as unidades básicas, elas precisam aí de no mínimo uma semana para poder ter ali, para elas poderem se organizar e avisar o usuário, né? Porque uma clínica de saúde da família, com 5 equipes, ela tem 15 mil, mais ou menos, 15 mil usuários cadastrados. Né? Então, ela precisa de um tempo prévio para poder startar um agente comunitário de saúde para avisar lá ao usuário que tem uma consulta marcada para ele. Né? Então, é isso. Né? O que acontece? O problema era muito mais em relação ao gerenciamento da oferta do que em relação à oferta pequena. Né? Bom, lá na central de regulação, eles fizeram um estudo e passaram para a gente. Né? Então, o que a gente tinha em janeiro de 2012? Nós pegamos aqui alguns procedimentos altamente críticos do ponto de vista da regulação. Né? Todos eles com uma demanda muito grande, né? E colocamos aqui para vocês aqui para ilustrar. Né? Então, o que acontecia? Juntando esses procedimentos, a oferta mensal em janeiro de 2012 era de 28.781 consultas e 28.781 procedimentos entre consultas e exames. Né? Foram marcados em janeiro de 2012, aproveitando essa oferta, 16.299 consultas e exames. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em torno de 12 mil, né, isso quer dizer que 12.482 vagas, né, ofertas, foram desperdiçadas. Por quê? Porque não houve o agendamento por parte do médico regulador. Né? Então, assim, você tem uma oferta, né, de procedimentos críticos, né, o conjunto da demanda, né, desses procedimentos era de 37.635, né, consultas e exames, só que a central de regulação só conseguiu agendar 16.299. Né? Então, a gente tem um percentual de agendamento de 57% em relação a esses procedimentos. Né? Então, 12.482 procedimentos foram desperdiçados. Apesar da longa espera dos usuários, apenas 57% das vagas foram marcadas. Então, assim, a gente está tratando de procedimentos, né, críticos que não dá para entender muito bem, né, por que em consulta em cardiologia você tem uma oferta de 3.689 consultas e marca só 2.351 e deixa de utilizar 1.338 consultas, né? O que corresponde a 63% de agendamento. Enquanto isso, lá na tela do médico regulador, você tem 2.137 pessoas aguardando esse agendamento. Né? Pode passar. Bom, agora a gente já entra numa fase de transição entre o que acontecia em 2012 e o que passou a acontecer em 2015. Né? As OS, isso. Então, em dezembro de 2014, a Secretaria de Saúde celebrou um contrato de gestão com a organização social SPDM. Né? Então, para a Secretaria mostrar para o tribunal que esse contrato de gestão
simplificou o funcionamento da central de regulação, a própria Secretaria de Saúde encaminhou essa tabela para a gente, né? Esse quadro para a gente. Além de mostrar, da questão da simplificação, né, do funcionamento da central de regulação, a Secretaria informa que houve uma redução de custos. Por quê? Porque a OSS-PDM, ela detém o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Isso lhe confere uma isenção dos encargos sociais, né, de 20% sobre a folha de pagamento. Então, isso aí, num contrato de gestão, isso aí é mais ou menos 10% do total do contrato de gestão, né? Então, é um dinheiro bastante considerável. E aí, quando a Secretaria de Saúde mandou isso para a gente, né, a gente viu que havia uma profusão de prestadores de serviços na central de regulação envolvendo fornecimento de pessoal, né? Então, a seta verde ali indica organizações sociais que têm contrato contrato de gestão com a Secretaria de Saúde, fornecendo pessoal para a central de regulação, né? Só que um detalhe, por exemplo, ali a Biotech, né? A Secretaria informa ali o contrato 01 de 2012. Só que o contrato de gestão 01 de 2012, que a Secretaria Municipal de Saúde celebrou com a Biotech, era para gerenciamento do Hospital Pedro II, do Complexo Pedro II. E nada tinha a ver com a central de regulação. Então, quer dizer, a Biotech estava fornecendo pessoal para a central de regulação de forma irregular, sem respaldo contratual, né? Porque o contrato dela era outro, que não tinha nada a ver com a central de regulação. São duas coisas. Tem a OS Biotech, né? E tem que a Biotech, que os gestores da Biotech foram presos recentemente, né? E tem a Fiotech ligada à Fiocruz, né? E tem a Sejan também, que a mesma coisa, né? A Sejan também foi bastante divulgada aqui em função de um trabalho que nós fizemos lá no Hospital da Ilha, o Hospital Evandro Freire, né? Na época, a Secretaria de Saúde pagava a OS, né, um valor bastante significativo e a Sejan contabilizava aqueles gastos como pagamento de pessoal. E o hospital estava fechado ainda, né? Então, isso aí deu bastante repercussão. Bom, pessoal, esse quadro aí, ele indica os 12 indicadores do contrato de gestão da Secretaria Municipal de Saúde com a SPDM, né? Em azul, chama a atenção ali o não mensurado, né? Então, assim, nós requisitamos os relatórios do CTA, que são as comissões técnicas de acompanhamento do contrato de gestão, né? E aí, o que constava lá no CTA? Né? A comissão da Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde designa uma comissão técnica de acompanhamento dos contratos de gestão, né? E aí a organização social ela tem que elaborar um relatório trimestral com os resultados alcançados e dizendo se cumpriu ou não aquelas metas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, olhando os 2 trimestres, de janeiro de 2015 a junho de 2015, chama a atenção que está ali em azul, não mensurado, né? O que acontece? A SPDM, não é que ela não tenha atingido as metas, ela simplesmente não mensurou, né? Não mensurou, alegando, fazendo várias ponderações à Secretaria de Saúde, né? Dizendo que, em alguns casos, faltava meios para aferição dos indicadores. E, em outras situações, a SPDM alegava que ela não tinha o controle pleno sobre as ações, né? Então, ela não poderia ser responsabilizada pelo não cumprimento de metas, já que ela controla apenas um pedaço daquele processo, né? Eu vou só fazer o comentário ali de 3 indicadores ali na seta verde, e a seta vermelha a gente vai utilizar lá na frente, lá praticamente na última tela. Bom,
O indicador 5, proporção do gasto administrativo em relação ao total gasto. Né? Aí vem a pergunta, se eu faço um contrato de gestão, né, para regulação do acesso ambulatorial, que é uma coisa extremamente operacional, né, e que está ligado ao atendimento, né, do usuário, o agendamento da consulta, para que eu vou botar um indicador desse? Né, um indicador administrativo. O que isso aí contribui para melhorar, para aperfeiçoar o atendimento ao usuário? Né? Então, assim, os indicadores eles precisam ser escolhidos a dedo, né, pela Secretaria de Saúde, para que a SPDM seja cobrada, né, e seja impulsionada a reduzir, a minimizar os problemas que então existiam. Né? O indicador 8 é proporção de pacientes regulados nos pontos de atenção dos eventos estratégicos. No primeiro trimestre, a SPDM conseguiu atender a meta. No segundo trimestre, ela coloca ali como não aplicável. É não aplicável mesmo. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, ela colocou no contrato de gestão de regulação aqueles eventos estratégicos de carnaval, né, Ano Novo, Natal, no contrato de regulação ambulatorial. Só que esses eventos são pontuais, né, acontecem uma vez no ano. Então, assim, você afere, o contrato de gestão é de 2 anos. Né? Então, você afere aquilo ali uma vez no ano, e depois você passa o resto do ano com esse indicador morto, que não serve para nada, porque não se aplica. Né? O quarto indicador ali, percentual de satisfação dos usuários regulados. É um indicador bastante interessante, né? Porque visa mensurar a satisfação do usuário, aquele que está lá na ponta. Né? Mas a SPDM colocou ali como não mensurado. Por quê? Ora, as unidades de atenção primária, você tem ali no âmbito do CIGEG, em torno de 100 mil solicitações mês, né? E um agendamento menor que isso um pouco. Né? Então você imagina a dificuldade que é para a SPDM fazer essa avaliação, né? E ter um resultado no mínimo confiável, porque qual é a base amostral para isso? Né? A base amostral ela tem que ser representativa do todo. Né? E qual seria o tamanho dessa base amostral? Quantos usuários a SPDM deveria questionar, né, perguntar, para que esse indicador seja aferido e esse resultado seja confiável? Né? Então, ela preferiu simplesmente não mensurar em função do volume, dessa dificuldade, né, de estabelecer uma base amostral mínima, confiável, que represente o todo. O indicador 10 é tempo médio entre a disponibilização da agenda pela unidade executante e ativação no sistema pela central de regulação. Esse indicador é importante, porque a gente vai ver lá na última tela o resultado disso. Né? Porque o que acontece? A unidade executante, ela passa para a central de regulação a escala ambulatorial semanal. Né? Então, essa escala ambulatorial, ela precisa ser ativada pela central de regulação. Se houver alguma mudança nessa escala, se a unidade executante fizer alguma mudança nessa escala semanal, né, por exemplo, reduzir alguma carga horária, alguma oferta, ou aumentar, qualquer ajuste que ela faça nessa escala, a central de regulação tem que ativar novamente a escala no CIGEG. Porque se a unidade executante fizer, né, essa mudança e a central de regulação não ativar, essa escala fica morta. E aí o CIGEG não consegue fazer o agendamento dessa oferta disponível. Bom, esse gráfico aí mostra as 15 unidades executantes principais no contexto da regulação em junho de 2015. Né? Foram mais ou menos
180 mil solicitações. A oferta em junho era em torno de 180 mil já, né, mais recente. Então, o que acontece? Do ponto de vista da execução, da marcação dos procedimentos, o Hospital Ronaldo Gazola aparece em primeiro, tem uma posição de destaque, né? Com 11% do atendimento da oferta, né? 11% do atendimento desses agendamentos, né? Dessas solicitações. O Hospital Ronaldo Gazola, ele é um hospital de retaguarda. Então, como a Thalita falou, ele não é porta aberta, né? Então, ele fica ali, quietinho na dele, né? Aguardando o agendamento, aguardando aí essa demanda que chega para ele via CISREG. Então, eu quero destacar também que dessas 15 unidades executantes, nós temos 7 policlínicas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, as policlínicas têm uma participação importante no contexto da regulação ambulatorial da Central de Regulação. Em junho de 2015, a Secretaria Municipal de Saúde possuía 110 prestadores de serviço de saúde, público ou privado, né? E incluindo também as unidades próprias, com cerca de 450 consultas e exames cadastrados no CISREG. Então, assim, a base, né, é bastante grande, né? Pode passar. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa portaria. Só um bebê. A gente vai falar um pouquinho dessa portaria que ela influencia bastante na questão da regulação. Antes dessa portaria, havia normatizações anteriores. Um memorando circular da Secretaria Municipal de Saúde de 2013, basicamente definia essas mesmas regras. E agora, em 2015, a Subsecretaria-Geral editou essa regra. A Subsecretaria-Geral, ela do ponto de vista hierárquico, ela está acima da Central de Regulação. Então, a Central de Regulação está subordinada a ela, né? A Central de Regulação e todo o contexto regulatório também, né? Então, o que diz o artigo 1º? O CISREG é o Sistema Oficial de Regulação de Oferta de Procedimentos Ambulatoriais, né? Então, se algum usuário precisa de alguma consulta, não pode ser por fora do sistema, né? Como a Thalita falou, ali na mão, em planilhinha, tem que utilizar o CISREG. Aliás, a Secretaria Municipal de Saúde foi pioneira na utilização do CISREG, né? Já usa o CISREG há muito tempo já. O artigo 2º diz o seguinte: toda a capacidade instalada dos prestadores precisa estar no CISREG. Então, os hospitais públicos, enfim, os prestadores de serviço, eles fornecem a capacidade instalada. E essa capacidade instalada, a integralidade dela tem que estar no sistema, né? E a produção ambulatorial também das unidades, ela também tem que estar associada ao CISREG, para dizer o seguinte, o que está lá na produção ambulatorial, né, os dados de produção ambulatorial da unidade, tem que ser compatíveis com os dados do CISREG. Por quê? Porque você consegue identificar se a produção ambulatorial, que é através do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, tiver muito maior do que os dados do CISREG, isso significa que o CISREG está sendo bypassado, né? O atendimento está sendo feito, pode estar sendo feito, mas não utilizando o CISREG. O artigo 3º trata da questão do repasse financeiro, né? Então, as unidades executantes, para fins de pagamento, o que a Secretaria diz é o seguinte: as consultas ambulatoriais para fins de pagamento aos prestadores levarão em conta os dados do CISREG. Então, se o prestador, né, vai fazer uma cobrança para a Secretaria Municipal de Saúde
de procedimentos que não foram registrados no SIGEG, a secretaria está dizendo isso, ó, eu só vou pagar aquilo que está registrado no sistema. Isso aí é interessante, mas infelizmente a Secretaria de Saúde não coloca essa regra em prática. Porque se colocasse, seria interessante, porque todo o fluxo do sistema, desde a solicitação até o agendamento, ficaria tudo no âmbito do SIGEG, o que facilitaria o processo de controle e pagamento. Então, se você tem uma consulta que está sendo dada fora do sistema, o prestador vai te cobrar essa consulta, mas essa consulta não foi feita pelo SIGEG. E como o SIGEG tem toda a cadeia, desde a solicitação até o agendamento, seria melhor se tudo fosse feito pelo SIGEG, porque o processo ficaria completo dentro dele. Bom, o artigo 6º, ele fala do absenteísmo, né? Cabe às unidades solicitantes e executantes a adoção de medidas para minimizar o absenteísmo, né? Então, o que acontece? A secretaria tem todo um trabalho, né, toda uma energia para agendar essa oferta, né? Agendar os procedimentos. E aí, depois de agendado, o usuário precisa comparecer. Porque se não comparecer, essa vaga também fica perdida, né? Então, tem-se todo um trabalho que é jogado fora, porque o paciente não compareceu, né? E o absenteísmo é bastante alto, como a gente vai ver. E aí a secretaria diz que cabem as duas, né, unidades, a solicitante e a executante, adotar as medidas para minimizar o absenteísmo. A secretaria tem feito alguma coisa para tentar minimizar esse absenteísmo, né? Na época ali, já no finalzinho da inspeção de 2015, a Secretaria de Saúde estava testando um sistema de torpedo, né, para avisar os usuários. Só que aí precisa ver se o cadastro dos usuários está certinho, né? O número de telefone está certinho. Então, isso aí é uma coisa que, como a Secretaria Municipal de Saúde é muito grande, qualquer coisa dá um trabalhão, né? Porque os usuários mudam de número muito fácil, né? Muito rápido. Então, aquele número que estava no cadastro, se perdeu, então não adianta, vai mandar mensagem para quem, né? O número não existe mais. Então, o artigo 8º, esse é importante e que acabou trazendo impactos para o contexto da regulação do acesso ambulatorial. Cabe às unidades executantes o agendamento pelo SIGEG para consultas de retorno na própria unidade de saúde, imediatamente após a consulta. Então, o que isso aí quer dizer? Essas vagas de retorno, quem enxerga é a própria unidade executante. Então, ela é a solicitante e executante ao mesmo tempo, né? Então, o parágrafo 2º diz assim: fica estabelecida a proporção de uma consulta de primeira vez para 2 consultas de retorno. Isso quer dizer o quê? Em três vagas, de 3 ofertas, 2 são de retorno, né? E uma de primeira vez. Essa vaga de primeira vez fica disponível no sistema para as unidades de atenção primária promoverem um agendamento das próprias solicitações, né? Então, assim, o que a rede municipal de saúde enxerga é essa consulta de primeira vez, que segundo a portaria, representa 1/3 do total da oferta, né? Então, se a oferta é de 180 mil procedimentos, né, consultas e exames, as unidades de atenção primária, que são os grandes demandantes, vão enxergar 60 mil de oferta. As outras 120 mil, né, de oferta, só as unidades executantes vão enxergar, entendeu? Isso aí é um problema, gera um problema, porque se a unidade executante não marcar essas vagas de retorno, as vagas são perdidas, né? E as unidades de atenção primária que estão visualizando o sistema, eles não conseguem enxergar. Então acham que a oferta é pequena. Não é bem assim. Isso aí traz um impacto também no tempo médio de agendamento dos procedimentos que a gente vai ver mais na frente. Bom,
Essa tela aqui traz o exemplo do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que vem saindo aí na mídia, né, com problemas, o Estado com problema financeiro, enfim. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é ligado ao UERJ, né, tá sofrendo aí. Mas é um importante prestador junto à rede municipal de saúde. Ele é o 10º maior. O HUP é o 10º maior prestador do ponto de vista do agendamento das solicitações, né? Então, a gente está trazendo aqui alguns procedimentos altamente críticos, com muita demanda e com muita pendência de regulação. Então, a gente está tratando ali com 3 informações diferentes, né? 3 fontes de informação diferentes. A gente tem um documento descritivo, o CIGEG e o que está lá no Sistema de Informação Ambulatorial, ou seja, o que a unidade, né, apresenta para o Ministério da Saúde que produziu, né? O que vale é o que está ali no sistema, o que vale, afinal, até mesmo porque, com o tamanho da unidade, não tem como você ficar controlando em papelzinho, tem que colocar no sistema, porque, né, como é que o gestor vai gerenciar uma Secretaria Municipal de Saúde sem sistema? Não tem como, né? Então, o que acontece? O documento descritivo, depois que o HUP celebra o PCEP, que é o Protocolo de Cooperação entre Entidades Públicas, o HUP firma também um documento descritivo em que ele detalha a capacidade instalada e disponibiliza para a Central de Regulação do município, né? Então, o que tinha lá no documento descritivo? As consultas em neurologia, né? O HUP disponibilizaria, em tese, 450 consultas mês, né? Só que no cadastro do CIGEG não consta consultas em neurologia do HUP, né? Isso aí é um problema, porque existem pessoas esperando, né, o agendamento da consulta em neurologia, né? E aí, no Tabnet CIA, a gente tem ali uma produção média mensal de 966 consultas em neurologia. Então, assim, não tem oferta cadastrada no CIGEG, né? A Central de Regulação não agenda nada de consulta em neurologia referente ao HUP, e, ao mesmo tempo, a produção informada é de 966. Então, o hospital está atendendo, né, completamente à margem do sistema, né? E nós vimos lá na portaria que o CIGEG é o sistema oficial e tudo tem que passar por ele. No caso da oftalmologia, né, o documento descritivo menciona 1.338 consultas em oftalmologia. Outro problema muito crítico que a gente já tinha visto, né? Só que no CIGEG, o que aparece lá é uma oferta de consultas em oftalmologia dessas variações aqui, né, de oftalmologia, cirurgia de catarata, geral, glaucoma. No sistema, no CIGEG, constam 792 consultas em oftalmologia, né? E no Tabnet, você tem um dado de produção de 974 consultas. O que isso aqui também mostra para a gente, né? Que existe uma capacidade ociosa no HUP, né? Porque se ele está dizendo que a capacidade instalada dele, né, a capacidade é de 1.338 consultas e o registro é de 974, ele está tendo ali uma capacidade ociosa. Também. Agora imagina, né, se a Secretaria de Saúde levasse ali a ferro e fogo, né, a questão do pagamento através do CIGEG, olha só como seria, né? Aí o que acontece? O CIGEG, as regras, né, como está ali embaixo, a grande maioria das regras da portaria da SMS não é observada. Os procedimentos previstos em contrato não são inseridos adequadamente no CIGEG, inviabilizando o agendamento ao usuário. Bastante grave, né? Pode passar.
Sim, sim. Inclusive nós perguntamos, né? Se a secretaria... Pode voltar um pouquinho? Isso. A gente, quando fez o confronto dessas fontes de informação, a gente perguntou, né, para a secretaria, por que isso aqui está ocorrendo? Né? Por que a Secretaria Municipal de Saúde não exige do prestador, isso aí não é uma coisa só do HUP, isso aí acontece com vários outros prestadores, por que a Secretaria Municipal de Saúde não exige o cumprimento do que foi pactuado? Né? Aí, enfim, a gente recebeu uma resposta um pouco evasiva. A Secretaria de Saúde disse que cabe às unidades executantes informar, né, a escala ambulatorial para que o CIGEG possa fazer o agendamento. Né? Então, assim, faz lá, no documento descritivo, né, se compromete a fornecer 450 consultas em neurologia, mas na hora de passar a escala ambulatorial semanal dos médicos, né, e informar a quantidade de vagas, não passa. Né? E aí o CIGEG não enxerga isso. Bom, a gente, além da central de regulação, a gente fez uma parceria muito boa também com as CAPs, né, que são as coordenadorias de áreas programáticas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente entrou em contato com a CAP 5.1 e a CAP 5.3. A CAP 5.3 é a área de Santa Cruz, né? E a CAP 5.1 é a área ali de Campo Grande, Bangu. Né? São a Zona Oeste, né? E a CAP 5.3, né? Naquela região ali, Guaratiba, Santa Cruz, né? Barra de Guaratiba, aquela área toda lá, tem mais ou menos 30 unidades de atenção primária, né? Clínica de Saúde da Família e ICMS. Né? Só a CAP 5.3. Né? A CAP 5.1 também é grande, tem mais ou menos essa faixa de 30 unidades básicas. Né? Bom, então o que nós fizemos? Né? A gente requisitou da CAP 5.3 o histórico, né, de consultas pendentes, para a gente poder enxergar por dentro. Né? Então, a gente entrou em contato com as CAPs e falou o seguinte, manda para a gente o que vocês têm de pendência até agora de consultas e exames. E aí eles mandaram. Né? Então, o que acontece? Consultas em neurologia pendentes de regulação. Só uma amostrazinha. Né? Então, você tem as unidades solicitantes lá da CAP 5.3, essas 4, né? Você tem a data da solicitação e o tempo aguardando agendamento. Essas solicitações não foram agendadas ainda, continua lá, pendente lá no sistema. Né? A gente fez um corte até outubro, né, até outubro de 2015, né, e aí viu o que tinha de pendência. E aí calculou o tempo entre a data da solicitação e o nosso corte, a data da pesquisa. Né? Então, a gente vê, né, pessoas com uma idade avançada aguardando 146 dias, 287 dias, 293 dias. Né? E isso aí é o que está aguardando. Né? A gente nem sabe se isso aqui foi agendado. Né? Então, pode ser que seja mais. Né? Então, os registros da Central de Regulação informam 4.863 solicitações de consultas em neurologia, aguardando agendamento em julho de 2015. Né? A oferta não é inserida em sua totalidade, como a gente viu lá do HUP, né? Criando uma demanda reprimida fictícia e aparente. Por quê? Porque se a oferta tivesse no sistema, né, essa fila diminuiria. O prazo excessivo de agendamento contribui para a devolução da solicitação e do elevado absenteísmo, o que acarreta em desperdício do serviço de saúde. Então, assim, com esse prazo aí, né, o que vai acontecer? O médico regulador não vai agendar essa consulta, ele vai devolver, né? Ele vai consultar a própria unidade de origem e vai perguntar, está precisando ainda? Né? Porque o risco
o risco de agendar, né, uma consulta em neurologia e que já aguarda 293 dias, esse paciente já se virou, já, né, enfim, buscou uma outra forma de resolver o problema dele. Então, assim, se agendar, provavelmente essa consulta vai ser perdida. Então, o médico regulador, ele devolve, né, para a unidade de origem e aí pergunta, está precisando ainda? Para que eu confirma para mim, para eu fazer esse agendamento. Pode passar. Bom, a respeito lá das vagas de retorno que a gente viu, né? A gente viu que havia uma proporção de uma para a rede e duas só para as unidades executantes. Isso aí gera uma distorção e um problema no atendimento, né? O que está demonstrado aí. Então, a gente a gente pediu, né, as CAP 5.1 e 5.3, 5.1 e 5.3, os registros de solicitações efetuados em março de 2015. Né? Então, nós obtivemos 28 mil, formamos uma base de dados de 28 mil solicitações de março. Né? E aí, vimos o prazo médio de agendamento, né, daquilo que foi agendado. Uma coisa é o que está pendente na regulação, outra coisa é o que foi agendado. Né? Então, a gente repara o seguinte, olha o prazo médio de agendamento das unidades de atenção primária na CAP 5.1. Né? A média das unidades foram 23 unidades pesquisadas na CAP 5.1. A média foi de 91 dias, né? Aguardando 91 dias entre a solicitação e o agendamento. É o prazo de agendamento. Né? No caso da Policlínica Guilherme da Silveira, que também é na CAP 5.1 e é referência para as unidades que giram em torno dela, ela é a principal unidade de suporte da área, né? O prazo médio de agendamento é de 53 dias. Né? E aí, quando a gente olha aqui para a CAP 5.3, a situação ainda é pior. Né? Na CAP 5.3, nós recebemos os registros de 21 unidades, né, básicas de saúde. E aí o prazo médio dessas unidades foi de 99 dias entre a solicitação e o agendamento. Né? E a Policlínica Lincoln de Freitas, que também está solicitando, mas ela própria agenda aqueles mesmos procedimentos, o prazo médio é de 36 dias. Então, o que a gente vê? Né? As policlínicas, como elas têm uma vaga de retorno grande, né, elas agendam com muito mais rapidez do que as unidades básicas. E deveria ser o contrário, porque ela é a unidade de suporte, ela é a unidade de referência. Então, se ela vira as costas, né, para as unidades básicas, ela está atendendo, ela está olhando para o umbigo dela, e as outras unidades ficam ali, né, aguardando, vão buscar uma forma de ser atendida através de outras unidades de saúde que não a policlínica. Né? Então, apenas 33% da oferta de procedimentos das policlínicas ficam disponíveis para as unidades básicas da CAP 5.1 e 5.3, gerando desequilíbrio no atendimento. Né? Isso de acordo com o que define até a portaria. Então, quer dizer, a portaria, ela estimula esse tipo de problema. Né? O que está no CIGEG não é exatamente essa proporção, é um pouco menor. Né? Mas se é na proporção de acordo com o que está no sistema, é em função do que a portaria define. Né? E aí o que acontece? A gente tem um problema aqui de equidade, né? Que é um dos princípios basilares do SUS. Por que a policlínica, né, atende o paciente muito mais rápido do que eu? Por que ela não pode abrir um pouco, né, a oferta e ceder parte dessas vagas de retorno e deixar disponível para as unidades também enxergarem? Né? Porque normalmente, né, para facilitar o agendamento, a regulação é preferencialmente regionalizada. Bom, isso aqui é um outro enfoque. Né? A gente viu
o enfoque do prazo médio como um todo. Isso aqui é do procedimento específico, né? Então, fica claro ali, né? A consulta em angiologia, né? A Policlínica Miguel Guilherme da Silveira, ela tem das 160 consultas, né? 53% dessas consultas foram agendadas acima de 60 dias, né? Em relação às unidades que compõem a CAP 5.1, então do lado dela, esse percentual de agendamento acima de 60 dias foi para 99%. Né? Então, aqui embaixo, a consulta em ginecologia ou mastologia. Né? A Policlínica Guilherme da Silveira, ela consegue agendar no caso da consulta em ginecologia, das 106 consultas, só 8% foram agendadas num prazo superior a 60 dias. Né? Enquanto que as unidades da CAP 5.1, o percentual de agendamento das 79 consultas foi superior a 60 dias. Né? A gente definiu esse prazo de 60 dias em função do histórico da auditoria operacional de 2012, porque na época a gente mandou questionário, né, perguntas, fizemos entrevistas, para que as unidades dissessem para a gente qual seria o prazo que ela considerava adequado, apropriado, para que a secretaria promovesse esse agendamento. Porque a gente teria que fazer um corte para dizer o seguinte: esse prazo de 30 é razoável? O prazo de 90 é razoável? Qual seria um prazo razoável para que esse agendamento fosse realizado, né? Então, as unidades responderam, a grande maioria cravou em 30 dias, mas algumas falaram em 60 dias. Então, como a gente está tratando de SUS e que existem, né, problemas e tal, a gente resolveu, né, trabalhar com um prazo maior de 60 dias, apesar de a maioria cravar 30 dias de prazo. Bom, a gente viu naquela tela anterior, lá em janeiro de 2012, que o percentual de agendamento da oferta de procedimentos críticos era em torno de 57%. E hoje, com o contrato de gestão, como é que está, depois desse tempo? Né? Então, pegamos procedimentos críticos da mesma forma, né, com grande demanda, com grande pendência, e fomos ver. Né? Então, a gente está olhando o que aí? Qual foi o enfoque o tempo todo do trabalho? Eficiência. Vamos ver, né, se a Secretaria de Saúde está utilizando adequadamente a oferta que ela tem. Né? Então, bom, no total aí desses procedimentos, a oferta em junho de 2015 era de 20.392 consultas ou exames, mas a Secretaria só agendou 13.871. Então, ficaram 6.000 consultas e exames também desperdiçadas só em um mês, de junho de 2015. Né? E o percentual de agendados passou para 68%. Melhorou um pouquinho, passou de 57% para 68%. Mas, olha as pendências, né, olha as pendências, 31.816 usuários aguardando lá o agendamento. Né? Enquanto isso, a Secretaria não consegue agendar a oferta que tem. Esse aqui é o problema. Né? Então, apesar da descentralização da regulação, o percentual de agendamento, próximo de 68%, ainda é baixo, considerando procedimentos críticos com grande demanda e excessivo prazo de agendamento. Foram desperdiçados 6.500 procedimentos apenas em junho de 2015. Bom, essa tela aí é uma das principais aqui da apresentação. Né? Por quê? A gente tentou medir. A gente já tinha visto ali o efeito, né, dessa proporção de vagas de retorno, como é que estava impactando, lá no prazo médio de agendamento. Né? Mas é o teu negócio. A gente está vendo que vagas são desperdiçadas. Mas essas vagas estão sendo desperdiçadas aonde? Né? Nas vagas de retorno ou nas vagas de primeira vez? Né? Então, a gente trabalhou com duas informações. Com os relatórios de produção ambulatorial das unidades e a oferta informada pela Central de Regulação. E qual é a configuração dessa oferta? Né? Que você tem uma oferta, você pode ter uma oferta
por exemplo, aqui do SAS e Realengo, que é uma entidade privada, né? A oferta é de 260 consultas em oftalmologia, mas para vagas de retorno tem 81 consultas, né? Então a gente pesquisou 19 procedimentos relevantes, críticos, com alta demanda, né? E aí esses exames, necessariamente, a secretaria tinha que aproveitar todos, né? Porque determinados procedimentos que não tem tanta demanda assim, né, é possível você não utilizar a oferta, né? Porque você não tem demanda. Mas nesses casos aqui, você tem que usar 100% da oferta que você tem, né? Porque você tem uma demanda muito grande, pessoas aguardando lá o agendamento, né? Então foram 19 procedimentos relevantes, né? E nós pegamos 19 unidades executantes bastante relevantes também nesse contexto da regulação, né? E aí fizemos uma base de dados, né? Nessas unidades e nesses procedimentos foram marcados 15.348 consultas e exames, né? A oferta, como um todo, era de 21.085. Então, a oferta não agendada foi de 5.964. Né? E aí, as vagas de retorno, no total, era de 50% das vagas de retorno. Né? Então, a oferta não agendada foi de 5.964. Aí a gente foi ver, né, dentro do relatório de produção ambulatorial de cada unidade, o que foi marcado para as unidades fora da unidade executante e o que foi marcado para ela mesma, né, que são as vagas de retorno. Né? Então, as vagas de retorno não agendadas, né, você tinha as vagas de retorno de 10.611 vagas de retorno e foram agendadas, e a oferta de retorno agendada foi de 6.710. Né? Então, da oferta não agendada, 65% correspondem à vaga de retorno. Então, assim, a gente conseguiu mostrar que o problema do não agendamento, a grande maioria estava relacionada a essas vagas de retorno, como a gente, por intuição, já imaginava, né? Se só uma unidade detém aquela oferta, se ela não agendar, já era. Então, do total das vagas de retorno, de 10.611, 37% não foram agendadas, que são esses 3.911 aqui, ó, vagas de retorno não agendadas. Então, a gente conseguiu demonstrar isso. Tá? Pode passar. Bom, isso aí é o absenteísmo, né? Não mudou nada em relação à auditoria de 2012. O percentual de absenteísmo é alto, o que provoca uma perda ainda maior, né? Você já tem uma perda decorrente do não agendamento, do aproveitamento da oferta. E aí, quem é agendado ainda tem um absenteísmo que atrapalha. Exatamente, porque quando você tem, né, demora para agendar, tem um reflexo no absenteísmo, né? Cerca de 30% da oferta não são agendados. O absenteísmo reduz ainda mais o aproveitamento efetivo da oferta disponível. Não houve mudança em relação a 2012. Pode passar. Bom, isso aqui é uma análise macro, né? A Secretaria de Saúde diz o seguinte: eu aumentei a oferta, eu aumentei as solicitações, eu aumentei o agendamento. Né? Mas ela está tratando de números absolutos, né? Ela não está tratando de números relativos, né, do ponto de vista gerencial. Então, o que é mais importante não é o número em si, é o contexto do número. Né? Então, a gente vê que em 2014, o percentual de pendências sobre as solicitações era de 7%. Né? Agora, em 2015, o percentual de pendências, né, de 116 mil, já era 10% das solicitações de 1.153.000. Então, do ponto de vista gerencial, o percentual de pendência piorou 43%. Né? Então, isso, será que tem alguma coisa a ver com as vagas de retorno? Pode ser. Pode
Bom, pessoal, é isso. A conclusão. A descentralização da regulação foi positiva, pois possibilitou o aumento da eficiência no agendamento dos procedimentos e democratizou o processo, a partir da participação das unidades de atenção primária. A Secretaria Municipal de Saúde já alcança percentual de cobertura de 48% da estratégia de saúde da família, o que representa cerca de 3.100.000 usuários cadastrados nas unidades, que em algum momento acessam a regulação dos serviços de saúde. Portanto, é preciso que os gestores da saúde fortaleçam o SISREG, a fim de maximizar a oferta e otimizar os recursos disponíveis, reduzindo as pendências de regulação e o tempo de espera do paciente. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Ei. O comandante é ele, é o Sebastião Verso. Mas eu vou apenas pedir uma licença, antes da gente passar para as perguntas, para os questionamentos. Eu queria agradecer muito a Thalita e ao Marcelo. A gente vê o carinho que vocês tratam, as obrigações que vocês têm. Poderia ser obrigações, mas a gente percebe que se torna um prazer no trabalho. Você fez uma exposição extraordinariamente interessante, despertou curiosidade em todo mundo, os números que você deu, a sua visão conceitual da saúde, ou seja, a sua conceituação do SUS, e o Marcelo exatamente a mesma coisa. Então, a gente mostra que são realidades totalmente diferentes, Estado e município de Janeiro. Então, mas ambas são realidades preocupantes. Mas eu queria, depois eu entrego ao Sebastião Verso e ao Jonas, mas a palestra de vocês está aqui. Eu queria que o presidente do IRB entregasse a vocês as palestras que vocês fizeram aqui. Elas estão aqui, Marcelo e Thalita. Você poderia entregar para vocês receberem os aplausos nossos aqui com a palestra de vocês.